são as necessidades básicas. Esse é o primeiro tipo de necessidade, o mais básico que tem. O segundo tipo de necessidade são as necessidades psicológicas. Primeiro é a necessidade de pertencer e ser amado, as necessidades que nós temos de pertencer a alguém, de ser amado por alguém. E nessas necessidades está a intimidade, relacionamentos com intimidade, está a amizade. O segundo tipo de necessidade psicológica que nós temos é a necessidade de autoestima, de estima, de receber estima, de prestígio, de se sentir bem, de cumprir alguma coisa, de fazer alguma coisa. E, finalmente, o último é aquela necessidade de autossatisfação, de autorrealização, que é você atingir o teu potencial máximo para o qual Deus criou. Sabe, quando eu estava estudando lá no doutorado, anos atrás, 2000, ano de 2000 por aí, eu estava estudando essa filosofia de educação do Maslow, me veio à mente assim, caramba, todo mundo está dizendo que esse cara inventou esse negócio aí, mas está escrito na Bíblia. E me veio na mente o texto de Jesus, da tentação de Jesus. Jesus foi tentado em 3 coisas principais que estão aí nessa pirâmide. Aí eu pensei, caramba, hein? Jesus ensinou e o Maslow está levando a fama. Então, aí naquele texto da tentação de Jesus, que está lá em Mateus 4, ele fala que o Espírito Santo levou para o deserto, Jesus para ser tentado, né? Não foi o Espírito Santo que levou, não foi o diabo, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, e ele foi tentado em 3 tipos de tentação. Primeira tentação, ele 40 dias, 40 noites jejuando, teve fome. Aí o diabo deve ter ouvido o ronco da barriga dele, alguma coisa assim, né? E chegou para ele e disse assim, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, não dizem que você é filho de Deus? Ele deve ter dito assim, aqui não está escrito no texto, mas ele deve ter dito assim, dizem que você é filho de Deus, mas eu não acredito, porque o diabo não acredita em quem Jesus é, na palavra de Deus. Mas se você, por acaso, for filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Aí Jesus respondeu para ele, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro tipo de necessidade, as necessidades básicas. Jesus foi tentado nas suas necessidades básicas e não pecou, porque ele não bebia do poço que muitas vezes quase todo mundo bebe hoje em dia, que é aquele poço humano, aquele poço que o ser humano está centralizado nele mesmo, nas suas próprias necessidades. Ele não bebia, ele bebia no poço que era o Pai, da palavra do Pai, era isso que ele bebia. Então o diabo deve ter se frustrado um pouquinho, mas não tanto. Então ele veio com a próxima tentação, levou ele no pináculo do templo e disse assim, se joga daí, porque se você for filho de Deus, está escrito que Deus vai mandar os anjos, vão te segurar para que você não tropece numa pedra. Está escrito aí, é segundo tipo, são as necessidades de pertencer. Se você é filho de Deus, se você pertence para o Pai vai cuidar de você, você vai ter suas necessidades satisfeitas. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo deve ter ficado mais frustrado. E aí vem a última frustração dele, e a Bíblia diz que depois dessa o diabo deixou, que foi que ele levou Jesus num alto monte, e disse assim, e não está escrito no texto, mas eu tenho certeza que essa é a base pela qual o diabo disse isso para Jesus. Você é rei, estão dizendo que você é rei, que você vai ser dono de todas essas coisas aqui, mas sabe, para você ser dono todas essas coisas aqui, você tem que morrer e ressuscitar. Você vai sofrer muito. Então eu te dou um caminho mais fácil. Se prostre perante mim, me adore, e eu te dou todos os reinos dessa terra, sem que você tenha que passar pelo sofrimento que você vai passar. Já viram isso? Tentando fazer um caminho mais curto? Quantas vezes nós tentamos fazer um caminho mais curto? Porque não queremos fazer o caminho de Deus. E nos damos mal. E aí Jesus disse, só o Senhor teu Deus adorará, só Ele. E aí o diabo se foi. As 3 necessidades básicas. E sabe, essas necessidades básicas na nossa vida dependem de que poço que nós estamos bebendo a água. Há 2 tipos de poços. Um poço que é feito pelo homem,
que satisfaz as necessidades humanas por um pouquinho de tempo, mas já de novo fica com sede, tem que vir buscar de novo a água naquele poço, nunca sacia a sede. Mas há outro poço que é Jesus. E Deus estava me falando sobre isso, eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu li esse texto, ai que bobo, e nunca consegui ver o que o Senhor estava querendo falar. Por que o Senhor escolheu um poço para ficar sentado do lado? Podia ter ficado em outro lugar. E aí Deus começou a me falar. E a primeira coisa que eu quero falar com você é justamente sobre isso. O poço que não traz satisfação permanente. É um poço construído pelos homens. É um poço do qual nós mesmos temos que ir tirar a água. Veja o versículo 7 aí do texto que nós estamos lendo. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Então essa mulher tinha que ir aí todos os dias. E tinha que ir todos os dias desse poço. E muitas vezes nós estamos bebendo de poços assim. Poços que às vezes nós mesmos fazemos. E eu quero que você pense nesse versículo que está escrito lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Escute a palavra. Jeremias capítulo 2, versículo 13, falando de poço. Deus trouxe isso à minha memória e eu falei, ai, quantas vezes sou eu esse camarada aí. Versículo 2, capítulo 2, versículo 13 de Jeremias, diz assim: porque dois males, é Deus falando, porque dois males cometeu o meu povo contra mim. Diga assim, dois males cometeu o meu povo contra mim, contra Deus. Agora veja quais são os dois males. Primeiro mal, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Primeiro mal que a gente pode fazer é deixar o manancial de água viva de lado, procurar um outro manancial. E qual que é o segundo mal? Cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Cada vez que nós bebemos do poço que não é de Jesus, isso não fica na gente. A gente tem que sempre estar bebendo. Quando nós temos uma necessidade de aceitação, muita necessidade de aceitação, e isso é uma coisa muito comum no ser humano, é comum em mim, é comum em você também, a necessidade de aceitação, porque Deus nos criou para sermos aceitos, mas muitas vezes nós não conseguimos resolver o problema da aceitação. Então o que acontece? Nós ficamos dependendo das pessoas para nos aceitarem. E quando uma pessoa não nos aceita, não mata a nossa sede, mas às vezes ela nos aceita, mas de novo nós precisamos ficar procurando ser aceitos. Aí aceito de novo, e aceito mais uma vez, e procuramos ser aceitos outra vez, e mais uma vez, e nunca mata a sede. Porque nós estamos bebendo ou de cisterna que nós cavamos, como diz aí o Jeremias 2,13, e essa cisterna que não retém a água. Então você bebe e o que acontece? A água se vai, não retém água. Mas quando nós bebemos da cisterna que Deus cavou, que é Jesus, essa cisterna, o que acontece? Essa água fica dentro da gente, essa água nunca se vai, porque Jesus não tem escape para a água dele. A água dele não é uma cisterna rota. Cisterna rota quer dizer, é poço que tem muitas fugas de água, não retém a água. Cisterna rota. Então um poço exterior, do qual nós mesmos temos que tirar a água. Deixa eu perguntar para você, não responda alto, porque isso é um problema seu e Deus, é um problema meu e Deus. De que poço você está bebendo? Às vezes nós ficamos na nossa vida assim, naquele afã por tanta coisa, aquele afã por dinheiro, aquele afã por segurança. Nós pensamos, mas quando eu ganhar muito dinheiro, então eu vou poder ter mais segurança, porque esquece daquela parábola que Jesus contou do homem que construiu, que tinha muita plantação, um homem rico, e aí rendeu muito naquele ano a plantação, e ele falou, não tenho nem onde pôr mais, o que vou fazer? E aí ele desmanchou seu celeiro, construiu outro celeiro, encheu, e daí disse, minha alma, finalmente, tem bens muito, entesourado para muito tempo, agora come, bebe, e se farta, e se alegra. E daí Jesus disse, mas veio uma palavra, louco, hoje te pedirão tua alma, o que tem preparado para quem é. Muitas vezes nós estamos preparando coisas, que às vezes é só para nós mesmos, que nós somos o centro. Nós não somos o centro, Jesus é o centro.
E as coisas que nós temos que preparar não são coisas para essa terra, são coisas que vão para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que está o tamanho do teu tesouro que você está fazendo aqui na terra? A Bíblia de Jesus ensinou, não põe o teu tesouro onde a traça rói, onde a ferrugem consome. Não põe o teu tesouro lá. Porque isso... Então, quando você for encontrar com Jesus, como é que está o teu tesouro? Aí você pode dizer assim, tem muita gente que quando a gente conversa sobre isso, diz assim, Jesus é que sabe. Não, senhora, não, senhor. A gente está preparando um tesouro enquanto nós estamos aqui. Esse é o ensinamento da Bíblia, enquanto nós estamos aqui. Então, que tipo de tesouro nós estamos entesourando? Que tipo de água, de que tipo de cisterna, de poço, nós estamos tirando a nossa água? Que tipo? Você precisa pensar nisso. Porque a palavra é para a gente pensar nisso e responder para a gente mesmo. E aí a gente alinhar a nossa vida com Deus. Que tipo de poço? O que nós temos para apresentar quando a gente chegar na presença de Deus? Aí você diz, mas eu não estou muito interessado nisso porque eu vou chegar lá mesmo, né? E se você nasceu de novo, você vai chegar lá mesmo. Mas o problema é o seguinte, é que depois da tua chegada tem mais um passo, chamado galardão. Recompensa, que você vai receber porque Deus é um Deus justo, e cada um vai ter a sua recompensa, segundo o que plantou, segundo o poço que bebeu aqui, segundo o tesouro que fez aqui na terra. Então ele vai dizer, você vem, daí vai ter o galardão. E sabe, Jesus contou uma parábola, que tem uns que vão ter um galardão tão grande, que vão sentar bem juntinho na mesa, perto dele. Mas tem outros que vão estar lá no fim da mesa. Aí você diz, mas o interessante é que eu esteja na mesa. Mas ficar lá no fim, você tem que ver Jesus de binóculo, é um negócio meio interessante, né? É um texto que Jesus contou. Que alguns vão chegar e vão ficar, né, nos primeiros lugares, outros vão... Então, como está o teu galardão? O teu galardão é a recompensa que você vai receber quando você for encontrar com Jesus pelo que você fez aqui e agora. Em outras palavras, o que vai definir o teu galardão, sabe o que é? O teu estilo de vida. Põe a mão no coração e diga comigo, o meu estilo de vida, põe a mão no coração. Isso é uma coisa para o teu coração. Diga, o meu estilo de vida é o que define a minha recompensa eterna. Porque aquela recompensa lá, ninguém te tira. Ninguém te tira. Mas depende de que poço você está bebendo. Está bebendo daqui? Ou está bebendo de poço construído por outras pessoas? Ai, pastor João, que bênção você é. E eu bebi da água. Mas é uma água de outra pessoa. O que me interessa é ouvir o que Jesus tem a dizer de mim. Quando eu ouço o que Jesus tem a dizer de mim, e eu bebo dessa água, é isso que nunca mais me deixa ter sede. Entenderam? É muito interessante isso aí, não beber das coisas. É um poço localizado num lugar sem bênção. Sabe onde é que estava esse poço? Num lugar chamado Samaria. E sabe, Samaria era um lugar em que estava aquele povo meio, vamos dizer assim hoje, meio crente de segunda categoria. Meio crente de segunda categoria. Aí você pode pensar, mas crente de segunda categoria, pastor, você diz que não tem filho de segunda. Não tem filho de segunda categoria. Mas tem crente que vive a sua vida e se coloca numa segunda categoria, pelo estilo de vida que vive. Não pelo que é. É filho. Mas é tipo daquele filho que ficou em casa. Que quando o filho pródigo chega de volta, e o pai faz uma festa, o filho diz, eu estava aqui o tempo todo, e agora vem esse teu filho, e você faz uma festa para ele, mas o senhor nunca me deu um cabrito. E eu fico pensando no pobre do pai, que significa Deus, pensando assim, mas tudo que eu tinha era teu, não matou e não fez festa. Sabe por quê? Porque você é um munheca, mão de vaca, não queria matar um cabrito, nem um cabrito para se alegrar, perdeu o seu tempo. Entenderam? Então essa Samaria, os samaritanos eram uma categoria, um tipo de povo que tinha nascido de um sacerdote, que era um sacerdote de Deus, mas casou com uma mulher que não era para ele casar, uma mulher que não era das mulheres de Deus.
E aí então ele teve que deixar o sacerdócio. E ele pegou, eles tinham a Bíblia, e tinham pelo menos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele foi então para um lugar e lá começou um culto. Os judeus, o culto verdadeiro, adorava em Jerusalém. Eles adoravam no monte que tinha, porque não ficava bem uma outra religião e adorar lá na igreja, não dava. Então eles escolheram um monte para adorar. Então é isso que a mulher diz, vocês dizem que é em Jerusalém que se adora, mas nós adoramos nesse monte. Porque eles eram esse povo. Eles eram esse povo, eles estavam num lugar que não tinha muita bênção. Agora aqui vem a grande lição que eu quero ensinar para vocês nessa manhã. Por favor, preste atenção, porque foi isso que Deus me falou. Eu não podia aguentar quando Deus começou a me falar isso. Não tem lugar que você possa viver que a bênção de Deus não te alcance. O que pode acontecer é que, independente do lugar que você está vivendo, a bênção de Deus te alcance, mas você, ao invés de beber do poço de Jesus, ainda segue bebendo do poço dos samaritanos. Esse é o problema. Porque veja só, Jesus estava exatamente aqui naquele lugar. Sabe o que aquele povo naquele tempo fazia? Desviava a Samaria, para não passar pela Samaria. Se você for ler bem o texto, eles tinham que comprar comida, e eles foram nessa cidade samaritana chamada Sicar, os discípulos de Jesus. E eles nem cumprimentavam os samaritanos, não podia dar a mão, porque eles criam que se tornava impuro se cumprimentasse. Então eu fico imaginando os discípulos tentando comprar comida. Como é que vai tentar comprar comida sem chegar perto lá do lugar que vende comida, sem falar com o homem que vende a comida, ou a mulher que vende a comida lá no mercado? Então eu fico pensando neles entrando lá. Gente, vamos ter que entrar nessa cidade que não pertence a Deus, nessa cidade. E eles vão, e talvez fazem todo o tipo de cuidado, com todo tipo de cuidado, para não tocar em ninguém, para não se contaminar. E eles saem, eu imagino eles saindo com a comida. Então, finalmente saímos dessa cidade. E não nos contaminamos. E quando eles chegam onde Jesus estava, quem eles veem? Uma mulher samaritana, além de samaritana, uma mulher. Porque o homem não falava com mulher, as mulheres usavam véu naquele tempo, era um negócio diferente. Jesus falando com ela, tranquilamente, na beirada do poço. Vocês entenderam? Então preste atenção, um poço num lugar sem bênção, mas a bênção estava chegando lá. A bênção chegou para essa mulher, talvez a mais rejeitada dos rejeitados. Então, olha só, aquele poço do qual ela estava tirando água, era um poço da rejeição. Ela tinha que vir ali ao meio-dia, porque ela não era aceita pelas outras mulheres. Ela não podia chegar ali no horário que todas as outras mulheres estavam tirando a água. Eu até imagino que muitas vezes, talvez ela tentou chegar tardinha, quando não estava o sol queimando, para não sofrer tanto. Porque sabe como é que eles levavam água? Era um cântaro de barro, grande, porque tinha que levar água para o dia todo. Então, eles enchiam e punham em cima. Imagina uma mulher carregando um cântaro, já é pesado. Imagina no sol do meio-dia. Então, a mulher estava ali, sentada naquele poço, que era para ela um lugar de rejeição. Ela não podia chegar ali no horário que todo mundo chegava. Mas era da água que ela bebia. De que água que você está bebendo? Do poço da rejeição? Como é que você está bebendo? Está bebendo da água do poço da rejeição? Era um lugar de sofrimento. Cada vez que a mulher tinha que pegar seu cântarozinho meio-dia e ir caminhando para lá, ela lembrava do estilo de vida que ela tinha, da rejeição que ela tinha, como é que eram as coisas na cidade. Sabe, às vezes você se tornou cristão, é um bom cristão, nasceu de novo, filha de Deus, mas está bebendo da água errada. Fica bebendo da água errada, uma água que não satisfaz. Sabe, algumas coisas da água de Jesus que são importantes você pensar nessa manhã. Primeiro, quando você bebe da água de Jesus, essa água cura tuas feridas. Cura tuas feridas. Eu lembro, eu ainda tenho um pouquinho, não é que eu já cicatrizou 200% da minha ferida, não tem, mas eu tinha uma necessidade de aceitação tremenda. E depois, quando eu comecei a beber dessa água, que é Jesus,
e tomar dessa água da vida, a minha ferida foi sendo curada. E eu tinha tantas outras feridas que foram sendo curadas. Mas sabe o que está acontecendo hoje, no meio do cristianismo? Está bebendo do poço errado. Passa um ano, mais um ano, mais um ano, e está do mesmo jeito. A vida não mudou, as feridas não foram curadas. Porque está bebendo de cisterna rota, que não retém água. Está cavando cisterna rota, como diz o Jeremias 2,13, que não retém água. Tremendo isso, né? Então você está ali a mulher e estava Jesus. Agora, quero que você pense um pouquinho na mulher. A mulher então chega ali e tal, tem aquele homem sentado na beira do poço, ela não está nem aí, porque ela não está nem aí, ela não vai conversar com ele, não quer nada com ele, então ela tira o seu balde, normalmente trazia o balde com uma corda, né? Ela tira o seu balde lá para tirar a água, e ela está tirando a água, e possivelmente quando ela tira a água, Jesus diz, dá-me de beber. A mulher escuta aquela voz, e ela deve ter se virado, porque ela não devia nem estar olhando para ele, ela deve ter se virado para ele, e disse, ei, aqui as coisas não estão certas não. Como é que você pode me pedir de beber, se você é judeu, eu sou samaritana, e a gente não se dá? Como é que você pode pedir água de beber? E você não tem com que tirar água desse poço, e o poço é fundo, diz ela. Aí Jesus disse, se você soubesse quem é que está falando com você, ao invés de eu pedir para você dar-me de beber, você ia pedir para mim, eu ia te dar água viva. Água viva. E aí Jesus segue dizendo, essa água que você está tirando aqui, todo santo dia você tem que vir aqui tirar. Passar pelas mesmas coisas, dia após dia, passar pelo mesmo processo. Agora eu te pergunto, porventura não está acontecendo com você isso? Se tiver, você tem que dar um basta, tem que dar um para nisso. Não pode ficar dia após dia passando pelo mesmo processo. E passa pelo mesmo processo, e passa pelo mesmo processo. E aí, não pode, tem alguma coisa errada. Você não foi feito por Deus para passar sobre o mesmo processo, vez sem conta, e não ter nada acontecendo de novo. Então, aí a mulher diz assim, mas você não tem. Aí Jesus diz, bom, se você soubesse quem fala com você, você pediria e ele iria dar água viva, mas não tem como tirar, como é que é? Porventura, ela pergunta, porventura você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Claro que Jesus era maior. Jesus era aquele que desceu na escada, quando o Jacózinho estava fugindo. Tinha uma escada do céu, ele teve uma visão, e aí, então tinha anjos que desciam, e do lado aqui da escada, estava o Senhor, e sabe quem que era esse Senhor do Jacó? Era Jesus. Era Jesus. Ele era maior. Então, gente, nós temos que beber da água de quem é maior. Nós temos que deixar de beber da água do poço do Jacó. Porque não satisfaz, tem que vir buscar todo dia. E o coração fica do jeito que está. Sabe? Nós não podemos continuar cativos nos mesmos problemas. Nós temos que beber uma água que nos liberta. Uma água que dá sentido para a vida da gente. Lembra do slide que eu pus lá? A última coisa lá é quando você fica completo. Quando a tua vida fica completa. Quando se encontra o seu destino. Olha, self-actualization é a última coisa que diz lá. Sabe, quando todas as tuas necessidades são supridas. Quando você está contente. Quando você está completo em si mesmo. E sabe como é que a gente pode ficar completo em si mesmo? Só em Jesus. Não tem outro jeito. E tem mais. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O Maslow criou essa pirâmide aí, mas eu e você, quando vamos olhar aí, a gente tinha que inverter a pirâmide, pôr com o bico para baixo. Sabe por quê? Porque a gente tinha que começar em Jesus. Tudo. Se satisfazer em Jesus, começar em Jesus, então daí vinha as nossas necessidades psicológicas satisfeitas, mas satisfeitas por Jesus. Lá no topo da pirâmide, virar o topo para baixo, porque é lá que eu e você começamos. Jesus é o topo da pirâmide, mas para mim e para você, Jesus é o início. Então aí nós vamos ter nossa necessidade
psicológica, nossas necessidades básicas satisfeitas. Tudo satisfeito. Entenderam isso? Então, como é que está a nossa vida? Estamos tendo nossas necessidades satisfeitas ou estamos num círculo vicioso de beber do poço de Jacó, de beber do poço que a gente está escavando, que é a cisterna rota? Deixa eu ir para frente, eu quero terminar. O poço que satisfaz permanentemente as nossas necessidades. Esse poço é Jesus. A gente já disse, versículo 10, veja aí o que diz no versículo 10. Diz assim, replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus. Dom de Deus é que Deus dá. Esse é o dom de Deus. Se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, você pediria. Para quem você tem estado pedindo a tua vida inteira? Para pessoas ou para Jesus? Para quem você fala das tuas necessidades mais íntimas? Para o teu marido, para os teus amigos ou para Jesus? Às vezes, por que eu estou fazendo essa pergunta? Por causa de mim mesmo. Deus estava falando comigo. Às vezes eu falo com muita gente antes de falar com Jesus. E sabe, no nosso meio até tem um ditadozinho que a gente vive ele e que é do diabo, é do inferno esse ditado. Sabe qual que é esse ditado? Agora eu já fiz tudo que eu podia fazer. Então agora a única coisa que restou é entregar para Deus. Entrega para Deus por último, quando devia ser a primeira coisa a ser feita. Primeiro entregar para Deus. Mas a gente às vezes entrega por último. A gente sofre, a gente fica lá naquela tristeza, na depressão, na necessidade. E daí só fala para Jesus quando não tem outro jeito. Não tem mais jeito. Já fizemos tudo que era possível, agora entregamos para Deus. Quando deveria ser a primeira coisa. Como é que está teu estilo de vida? Como é que você está vivendo? Você fala com Jesus? Deixa eu só te contar. Deus tinha me falado muito nesse texto durante a semana. Tanto que quando eu fui fazer esse esboçozinho que eu faço para dar para o nosso pessoal dos grupos, eu sentei assim e foi assim. E a gente estava no aniversário da Sara, a Anice chegou em casa e disse, você já fez? Já estava pronto, foi só escrever. Deus estava falando comigo. E aí eu vinha dirigindo, hoje de manhã, eu vinha dirigindo. E eu disse para Jesus assim, Jesus, eu não acho que o Senhor falou tudo comigo, que o Senhor podia falar comigo. O Senhor falou muito comigo, glória ao teu nome, estou tão feliz, mas eu acho que ainda tem mais alguma coisinha que o Senhor podia falar, e que o Senhor podia falar com o teu povo também. E sabe o que aconteceu? Veio o texto de Jeremias 2,13. Eu não tinha pensado nele, na cisterna rota, enquanto eu dirigia. Aí eu cheguei ali, abri meu computador, coloquei o texto. Porque não tinha vindo ainda. Sabe, às vezes a gente se contenta, pensando que Deus já fez tudo o que queria fazer com a gente. Mas às vezes não. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente se contenta com pouco, quando Ele tem muito mais. A gente, às vezes, não está pegando o melhor de Deus, porque a gente está se contentando com alguma coisa. E esse exemplo de hoje, da minha vida, de agora a pouquinho, não estou falando para vocês de um exemplo do mês passado, de exemplo de agora, fresquinho, dirigindo, falando assim, o senhor deve ter mais alguma coisa para falar comigo. E de repente, bum! E aí eu comecei a chorar. E o meu chorar de alegria, e o meu coração enternecido, falei, Jesus... O Senhor é meu Jesus, Espírito Santo, que alegria pertencer ao Senhor, Pai, como o Senhor é bom comigo. E aí você começa a desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Quando você começa a beber do poço, de água viva. E é um poço que mata a sede de maneira permanente. Veja o versículo 14 que diz, afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, diga comigo, pelo contrário. Se eu beber da água de Jesus, pelo contrário. Vamos lá, gente. Se eu beber da água de Jesus, pelo contrário. O que é pelo contrário? O que diz aí?
se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não quer que só você beba. Jesus quer que você seja uma fonte para as pessoas beber. Você está entendendo por que eu estou aqui em cima? Nesse lugar mais alto que vocês? Porque eu acabei de beber. E agora tem uma fonte saindo de dentro do meu espírito. Eu não estou falando para você de ideinha da cabeça. Ai, Senhor, vou preparar o sermão de domingo. E aí sento lá. Senhor, o que eu vou falar? Não. Sabe como começou esse texto aqui que eu estou pregando para você? Começou, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para falar comigo para essa semana? E Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E Senhor, eu sei que o que o Senhor quer falar comigo, também o Senhor quer falar com o povo, que o Senhor me constituiu pastor. Assim começou esse sermão. Esse sermão aqui, começou assim. Eu nunca tinha pregado sobre esse assunto. E Deus começou a falar comigo. Sabe, esse é o estilo de vida que nós temos que viver. Ou por acaso você pensa que Deus não fala com você? É que às vezes estamos tão preocupados. Corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Nossa vida vira um tumulto. E a gente não tem tempo para ouvir a Deus. Porque está tão preocupado. A gente é a Marta pura. Jesus chega na casa da Marta e da Maria, irmão de Lázaro, e estava lá a Marta. Corre para cá, faz isso. Preparar a mesa para Jesus. Qual comida será que ele gostaria de comer? Jesus não está nem interessado na preparação. Jesus está interessado que o povo, que a Marta e a Maria bebam do poço dele. E a Marta não bebeu nada, mas a Maria sentou aos pés de Jesus e estava lá bebendo. Estava lá bebendo. Gente, é uma questão de prioridade. Quando Jesus chega na tua casa, Jesus não está interessado que a tua casa esteja um brinco para ele admirar. Está aí você demonstrando uma necessidade de ser admirado porque você arrumou bem a tua casa. Marta. Não está esperando que você faça uma comida. Ai, o que eu vou fazer? Ai, eu vou preparar. O que será que Jesus gosta? Não está interessado nisso. Na verdade, está tentando satisfazer você. Tentando ser aceito por Jesus quando Ele já te aceitou. Entenderam? Assim é a nossa vida. Então, aí está aí. Quem bebe é uma fonte. Você tem que ser uma fonte. E por último, e estamos terminando. A água capaz de restaurar e dar sentido à vida. E quem bebe vira uma fonte. Diga comigo. Quem bebe do poço de Jesus vira uma fonte. E ela vai. E agora a fonte vai andando. E a fonte vai andando. E a fonte chega lá na cidade. E ela começa a encontrar as pessoas. Os homens dizem assim, olha, encontrei um camarada lá no poço. E ele me disse tudo o que... E Jesus disse, eu sou o Messias que vocês esperam. Está escrito aí que Jesus disse para ela. Mas ela não podia dizer, porque ela talvez não tinha credibilidade. Ninguém acreditava nela. Então ela disse, porventura esse não será o Cristo? Vamos ver. E aí todo mundo vem. E daí, sabe? No fim desse texto está dito, agora nós cremos não pela palavra que você nos disse, mas porque nós vimos ele. Jesus fica com eles 3 dias naquela cidade impura. Porque para Deus não há gente impura. Para Deus há gente que não recebe Jesus. Mas não impuros, que Jesus não possa salvar. Você acha um lugar de filho, de filha de Deus quando você bebe desse poço. Você acha um lugar de cura. Você acha um lugar de crescimento, de satisfação para as tuas necessidades. Porque agora nos deu lugar o Senhor. Mas ainda diz mais uma coisa. E prosperaremos na terra. Quando você começa a beber do poço que é de Jesus, sabe o que acontece com você? Prospera na terra. Ninguém pode tirar de você. Eu quero orar por vocês, fique em pé. Eu quero clamar em nome de Jesus pela tua vida, para que você beba desse poço, para que você não fique bebendo de poço humano. Sabe como é que nós camuflamos as nossas necessidades? Na nossa angústia. Nossa angústia é um poço que a gente joga tudo para dentro dele.
E aí a gente então se torna ativo, e faz isso, e faz aquilo, e corre para lá, e com as pessoas, e com as coisas, e faz isso, e faz aquilo. Tudo para esconder necessidade não suprida. Necessidade, diga comigo, necessidade, não, mais alto, todo mundo, vamos lá. Necessidade não suprida gera falta de paz. Só olhar numa pessoa. Se essa pessoa corre para cá e corre para lá e faz isso e faz aquilo, e não tem sossego na vida, não tem descanso, não tem paz. Sabe o que é? Manifestação de necessidade não suprida. Levante as tuas mãos assim. Pai, eu oro por essa congregação, Senhor. Eu te dou glória, Senhor. Toda a honra seja tua. Essa palavra está longe de ser minha. Ela é tua, porque o Senhor é o Deus da palavra. Obrigado por ter falado comigo, Senhor. Agora, Senhor, a tua congregação ouviu a tua palavra. Senhor, eu oro agora para que parem de beber de poço humano. Parem de beber de cisterna rota. Parem de beber de água que não satisfaz. Senhor, abençoa. Dá-lhe água que cura, Senhor. Água que cura as feridas. Água que satisfaz. Água, Senhor, que leva a um lugar superior. Que leva a um crescimento em Jesus. Oh, Senhor, que leva a cura. Senhor, eu te agradeço pelo teu povo. E eu oro por eles, Senhor. Eu quero ser, Senhor, pastor de um povo que bebe do poço de Jesus. Que tem paz. Que tem sentido na vida. Que tem sentido para as suas prioridades. Senhor, eu abençoo essa congregação em teu nome, no nome de Jesus.